Você já se pegou pensando por que ele mentiu quando descobriu que algo não estava certo? A mentira é uma das ferramentas mais antigas do comportamento humano, e quando se trata dos homens, muitas vezes é uma questão que deixa as mulheres e até outros homens intrigados. Mas por que eles mentem? O que está realmente por trás desse comportamento aparentemente simples e ao mesmo tempo tão complicado? Primeiro, é importante entender que mentir não é algo exclusivo de homens ou mulheres. Todos nós, em algum momento, já dissemos uma mentira. Mas quando o assunto é por que os homens mentem, entramos em um campo onde fatores culturais, psicológicos e até biológicos se misturam de maneiras que podem surpreender. A questão não é só sobre as mentiras em si, mas sobre o que elas representam e por que surgem de maneira tão frequente. O instinto de proteção é uma das razões mais fortes que levam os homens a mentir. Muitas vezes, as mentiras são uma tentativa de evitar confronto, críticas ou qualquer tipo de reação que os coloque em uma posição vulnerável. Homens, como muitos de nós, têm um desejo profundo de serem respeitados e admirados. E para evitar que algo que possa prejudicar essa imagem aconteça, a mentira aparece como uma saída. Pode ser uma pequena mentira sobre um erro cometido no trabalho ou uma grande mentira sobre algo mais íntimo. No fundo, essa mentira é uma tentativa de preservar a imagem e o ego, evitando momentos desconfortáveis. Além disso, existe uma pressão social histórica sobre os homens que os leva a esconder vulnerabilidades. Em muitas culturas, o homem é educado a ser forte, resiliente e sempre em controle das situações. Mostrar fraqueza ou admitir falhas pode ser visto como uma ameaça à masculinidade. Isso faz com que muitos homens mintam para evitar demonstrar qualquer fraqueza, mesmo que, na realidade, todos nós, independentemente do gênero, temos nossas inseguranças. Eles mentem porque a sociedade muitas vezes não permite que se expressem de forma genuína e aberta. Outra razão pela qual os homens mentem é relacionada ao medo do julgamento. Ao contrário do que muitos pensam, isso não se limita apenas a questões de infidelidade ou relacionamentos. Esse medo do julgamento se estende a uma grande variedade de situações. A pressão para ter sucesso, para ser financeiramente estável, ou para ser o macho alfa pode gerar uma ansiedade constante. Para lidar com essa pressão, mentiras são usadas como uma ferramenta para se proteger dessas expectativas altas que o mundo coloca sobre os ombros deles. Mas a mentira não é apenas um reflexo de insegurança ou medo. Às vezes, é uma estratégia inconsciente para manter o controle de uma situação. Os homens podem, por exemplo, mentir para evitar discussões mais profundas sobre sentimentos, pois muitas vezes não foram ensinados desde cedo a gerenciar suas emoções de maneira aberta e saudável. Dizer a verdade pode parecer uma ameaça a esse controle, fazendo com que optem pela mentira como uma forma de manter a paz, ou o que eles acreditam ser paz, em suas relações. Essa falta de comunicação aberta e honesta pode, na realidade, acabar criando mais problemas do que soluções. Porém, nem sempre a mentira tem a ver com uma tentativa consciente de manipular ou enganar. Em muitos casos, as mentiras podem surgir do medo do fracasso. Quando os homens se sentem incapazes de atingir as expectativas de sucesso, seja no trabalho, no relacionamento ou na vida em geral, eles podem recorrer a uma mentira para cobrir esse medo. Eles não mentem por maldade, mas sim como uma tentativa de lidar com a ansiedade que sentem diante de uma situação onde, ao ser honestos, se exporiam a falhas ou desapontamentos. E por fim, muitos homens mentem porque, em algum nível, eles acreditam que a mentira os protege. Eles podem, muitas vezes, pensar que a verdade machucaria mais do que ajudaria. Esse pensamento é mais comum em relacionamentos, onde eles podem mentir para evitar magoar a parceira ou para evitar desentendimentos. A ironia, claro, é que a longo prazo a mentira tende a causar mais danos, pois a falta de comunicação aberta impede que o relacionamento cresça e evolua de maneira saudável. Então, por que os homens mentem? As respostas são complexas, mas, no fim, a mentira é muitas vezes uma defesa, uma forma de proteção contra o julgamento, as expectativas e os próprios medos internos. Ela surge de uma combinação de insegurança, pressão social e a tentativa de controlar uma realidade que muitas vezes parece fora de controle. E apesar de todas as razões legítimas pelas quais a mentira pode aparecer, o que precisa ser entendido é que a verdade sempre tem o poder de curar, resolver e transformar. Quando falamos sobre os motivos pelos quais os homens mentem, muitas vezes nos deparamos com uma verdade desconfortável. Por trás da mentira existe um medo profundo de vulnerabilidade. Este medo de expor seus sentimentos e fraquezas é algo
que foi moldado ao longo de gerações. Desde jovens, muitos meninos são ensinados a serem fortes, a não demonstrar fraqueza, a esconder suas inseguranças. Esse condicionamento social coloca um peso imenso sobre os ombros de muitos homens, levando-os a adotar comportamentos de evasão, como mentir, para não revelar o que sentem verdadeiramente. Esse medo de ser vulnerável, de se abrir emocionalmente, pode ser uma das razões mais profundas pelas quais os homens, em muitos casos, evitam a verdade. No campo emocional, muitos se veem incapazes de expressar suas inseguranças, principalmente em um contexto social onde a expressão emocional genuína é vista muitas vezes como um sinal de fraqueza, quando, na realidade, ser capaz de ser honesto consigo mesmo e com os outros é um sinal de força. A mentira, assim, se torna uma forma de camuflar a vulnerabilidade, permitindo que o homem se esconda atrás de uma fachada de autossuficiência. Entretanto, isso não significa que os homens não tenham a capacidade de se conectar emocionalmente ou de serem abertos. Muitas vezes, a questão é que o modelo tradicional de masculinidade, tão enraizado em muitas culturas, não permite que os homens se sintam confortáveis expressando seus sentimentos de forma aberta e sem julgamento. Esse ambiente social pode criar um ciclo onde a mentira parece ser a única alternativa para preservar a autoestima e proteger os relacionamentos, quando, na realidade, um simples gesto de sinceridade poderia fortalecer esses mesmos laços. Outro fator significativo está relacionado ao que podemos chamar de sobrevivência social. Em muitas situações, os homens sentem que, ao mentirem, estão apenas se ajustando às expectativas da sociedade em que vivem. Isso acontece de diversas maneiras, desde ocultar falhas profissionais até esconder seus verdadeiros desejos e necessidades nos relacionamentos. Essa sobrecarga de expectativas externas, para ser bem-sucedido, forte, imbatível, insensível, leva muitos homens a recorrerem à mentira como uma maneira de atender a essas demandas. Por exemplo, quando um homem se sente pressionado a alcançar um determinado nível de sucesso, seja no trabalho, no namoro ou no círculo social, ele pode se ver tentado a mentir sobre suas conquistas para cumprir o que a sociedade espera dele. Essa busca constante pela validação externa pode ser tão intensa que a mentira parece ser a única forma de garantir uma sensação momentânea de aceitação e aprovação. O problema é que, ao fazer isso, ele se distancia de quem realmente é, trocando sua autenticidade por uma imagem criada para agradar aos outros. Dentro do contexto dos relacionamentos amorosos, o comportamento de mentir se torna ainda mais complexo. Muitos homens, movidos pela vontade de evitar conflitos ou desentendimentos, preferem criar histórias ou esconder certos detalhes do que poderiam ser conversas francas e honestas. Isso é, muitas vezes, uma tentativa de proteger a parceira de sentimentos dolorosos ou até de evitar uma reação negativa. Para muitos homens, a mentira é uma forma de manter a paz, mesmo que temporariamente, e de proteger o relacionamento. Porém, a curto e longo prazo, a falta de honestidade pode corroer a confiança, criando um ciclo vicioso onde a mentira se torna cada vez mais uma solução imediata, mas destrutiva. Porém, é importante destacar que, em muitos casos, a mentira não tem a intenção de prejudicar ou manipular. Em vez disso, ela é usada como uma forma de autoproteção. Homens podem mentir não porque querem enganar, mas porque têm medo de serem julgados ou de serem rejeitados por serem quem realmente são. Ao longo do tempo, esse comportamento se torna automático. É como se, ao mentir, eles pudessem evitar os aspectos mais difíceis e dolorosos da vida, permitindo-se sobreviver à pressão de se adequar às expectativas de outros. No fim das contas, a questão não é por que os homens mentem, mas como podemos criar uma cultura onde a honestidade seja mais fácil do que a mentira? Ao ajudar os homens a entenderem que a vulnerabilidade é uma força e não uma fraqueza, podemos abrir o caminho para uma sociedade onde a verdade seja mais poderosa que qualquer mentira. E isso sim é algo que pode transformar não apenas os homens, mas todos nós.